Olá, amigos. Shalom. Paz seja convosco. Quem vos cumprimenta é o Rav Shai Ben Yehudá, falando da cidade de Orlando, aqui na Flórida, Estados Unidos. Eu quero comentar com vocês hoje um assunto que eu considero de grande importância. Por que nós devemos ouvir a palavra de Deus? Nós temos já nas palavras de Yeshua dizendo que nem só de pão viveria o homem, mas de toda palavra que saísse da boca de Deus. Então, Paulo, Shaul HaShalir, fala também que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Eu quero ler com vocês na Torá, Deuteronômio 31, a partir do versículo 9, onde Deus recomenda a Moisés e aos sacerdotes que ao fim de cada 7 anos, no ano da remissão, na festa de Sucote, na festa de tabernáculos, quando todo o povo, diz o 11, vier a comparecer perante o Eterno teu Deus, no lugar que este escolher, lerás esta lei diante de todo Israel. Cada 7 anos era lida então a Torá ao povo. Provavelmente essa é uma das razões porque nós estudamos a Torá anualmente. Todos os anos estudamos, dividimos a Torá em 54 partes, chamada de parashiot, ou porções, e estudamos uma porção desta por cada semana. E há 54 partes em um ano. Mas a recomendação é que a cada 7 anos a Torá fosse lida. E o versículo 12 diz o seguinte: ajuntai o povo, os homens, as mulheres, os meninos e o estrangeiro que está dentro de vossa cidade, para que ouçam e aprendam e temam o Senhor vosso Deus e cuidem de cumprir todas as palavras dessa lei. Então veja bem, vamos prestar atenção a cada parte deste versículo. Primeiro, para que ouçam. E vocês vejam que Deus manda juntar homens e mulheres do nosso povo, meninos, crianças, e também o estrangeiro, que lá convivesse com o nosso povo. E era para que fosse lida a Torá para eles, para que, primeiramente, número 1, ouçam. É preciso ouvir, para que ouçam e aprendam. Ouvir e aprender. E temam o Eterno vosso Deus, e cuide de cumprir todas as palavras desta lei, para que seus filhos que não a souberem ouçam e aprendam a temer o Senhor vosso Deus todos os dias que viverdes sobre a terra a qual ides passando o Jordão para possuir. Então, ouvir a palavra, aprender a Torá e temer ao Senhor são coisas que estão ligadas. E aí, então, o próximo passo é cumprir. Nós sabemos que o livro de Deuteronômio, nós temos estudado bastante aí as parashiot do livro de Deuteronômio, ele fala muito no motivo de que o povo teria para cumprir os preceitos do Eterno. Agora, gente, é incrível como hoje as pessoas, mesmo ouvindo a palavra de Deus, as pessoas não têm o devido temor. Eu quero entender bem isso. Nós temos, só nos escritos da Brit Hadashah, eu encontrei cerca de 14 passagens, 7 em Apocalipse, 7 nos demais livros da Brit Hadashah, onde nós temos esta expressão: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ou quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às Querilote. Então, quer dizer, para que ou por que nós temos ouvidos? Por quê? Quem tem ouvidos para ouvir. Nós temos ouvidos.
mas muitas vezes os nossos ouvidos não estão atentos, não são para ouvir. Nós endurecemos o nosso coração. Nos dias de Yeshua, dizem alguns textos dos evangelhos que Yeshua falava ao povo da época por parábolas. Ele não falava com clareza. Quer dizer, você veja bem, poxa, por que não fala com clareza? Seria muito bom se falasse com clareza. Vocês acham, sinceramente, que se for falado tudo com clareza, com simplicidade, as pessoas vão ouvir? Eu acredito que não. Não vão ouvir. Então, Yeshua disse o quê? Os discípulos perguntaram, e acercando-se dele, os discípulos disseram, por que ele fala por parábolas? Interessante, né? Yeshua podia falar claramente, mas, no entanto, falava por parábolas. E ele, respondendo, disse-lhes, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles, vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, e nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz, ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. É incrível a quantidade de pessoas que têm a Bíblia, que estudam a Bíblia. Eu faço parte de um grupo de WhatsApp, de pesquisa, e eu acho interessante que tem pessoas ali que são bastante sábias. Eu até aprecio, gosto dos argumentos delas. Mas quando se fala do povo judeu, então há críticas quanto ao povo judeu. Então aí está o erro. As pessoas aprendem um pouco, às vezes são pessoas inteligentes, mas já acham que sabe tudo, que dominam, que tem todo o conhecimento, e aí se colocam contra o povo do livro, o povo da Torá, que é o nosso povo judeu. Aí fica complicado. A pessoa não consegue evoluir no conhecimento. Mas Yeshua complementa ainda dizendo assim, por quê? Os discípulos queriam saber por que lhes fala por parábolas. E nessa última parte, Yeshua falou assim, porque o coração desse povo está endurecido e ouviu de mau grado com seus ouvidos. Esse é o problema, gente. Muitas vezes a gente fala, a gente ensina, e as pessoas ouvem, mas ouvem de mau grado, de má vontade. E aí não entende o que você está explicando. Fecha a mente, fecha os olhos, porque ouvem de má vontade. Então Yeshua disse, nesse caso eu falo por parábolas. Agora, a vós é dado conhecer os mistérios do reino. A vós se fala com clareza. E fechou os olhos para que não veja com os olhos e ouça com os ouvidos e compreenda com o coração e se converta e eu os cure. Então, ouvem de mau grado, gente. Quanta gente que recusa ouvir. Às vezes tem a oportunidade de ouvir, tem de quem ouvir. Eu vou aprofundar com vocês nesse tema, mas vocês vejam, por exemplo, Moisés. Moisés escolheu todos aqueles líderes de 1000, líderes de 100, líderes de 50 e líderes de 10 para comandar o povo. E lá está escrito, nós vamos ver isso, que quando eles tivessem um problema mais difícil, que eles procurassem Moshe. Então o líder de 10, por exemplo, ele tinha um problema difícil lá, ele não tentava resolver, porque não era para ele não tinha condições. Então ele procurava um líder de 50. E esse líder de 50 também, se tivesse dificuldade, procuraria um líder de 100, e o líder de 100 procuraria um líder de 1000, e o líder de 1000, não encontrando uma resposta, procuraria Moisés, e Moisés procuraria Deus. Então é sempre necessário que a gente tenha a humildade de procurar ajuda, de buscar ajuda e de reconhecer essa ajuda como vindo da parte de Deus, porque se vem por alguém que está nos ensinando, alguém que recebeu um chamado de Deus, quando você reconhece o ensinamento de alguém,
não é? De alguém que sabe, que você recorre, sabe mais, você está reconhecendo também um chamado de Deus. E era isso que Moshe tinha, um chamado de Deus. Mas você veja, por exemplo, essa questão de não entender, de ouvir com má vontade, de ouvir sem vontade de ouvir, por exemplo, foi o caso de Natã, de Davi. Quando Natã vem e fala para Davi do homem rico, que havia dois homens, um rico e um pobre, a questão da ovelha ali, fazendo uma menção de que o rico tinha muitas ovelhas e pega a única ovelha do pobre para ele, Davi falou, tal homem seja morto. Então o furor de Davi se acendeu contra aquele homem e disse a Natã, tão certo como vive o Senhor, que o homem que fez isso deve ser morto. Então disse a Natã a Davi, tu és o homem, tu és o homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. Então Davi cometeu aquela iniquidade, colocando ali o esposo de Batseba na frente do exército. Mas, no entanto, quando Natã falava com ele, ele não estava entendendo que era com ele. Às vezes acontece com a gente, a palavra está falando com a gente. Muitas vezes nós estamos pregando uma coisa que nós não vivemos. E aí é grave. Quando a gente ensina uma coisa e a gente não vive, é muito grave isso aí. É terrível. Mas às vezes acontece conosco também de nós ouvirmos talvez de uma maneira distraída ou sem atenção ou de mau grado e não entendermos. Vamos continuar falando sobre isso. Continue conosco na próxima gravação.